Paz. Eu quero compartilhar uma palavra rápida, uma palavra curta com todos vocês. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 17 até ao 20, 3 versículos. Eu vou ler com vocês. E voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se sujeitaram a nós. E Jesus disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Amados, para entendermos esta passagem, nós precisamos entender o início, precisamos voltar um pouco atrás. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, então, ele separou 70 discípulos e lhes deu, então, uma missão, para que fossem, então, de 2 em 2 a todas as cidades que ele queria, onde Jesus, então, lhes revestiu de poder e autoridade para curar, para libertar os oprimidos, para expulsar os demónios e para anunciar, então, que o reino de Deus era chegado a eles, que o reino de Deus estava na terra. Jesus então lhes orientou, disse então o que eles tinham que fazer, e estes então seguiram viagem. E a Bíblia nos fala que quando eles voltaram, eles estavam então extasiados, eles estavam então bastante impactados e cheios de alegria por causa então dos feitos, daquilo então que foi feito naquela missão, onde eles expulsaram demónios, onde estes demónios se sujeitaram à autoridade deles pelo nome de Jesus, quando eles invocavam então o nome de Jesus Cristo. Mas Jesus então, ele faz aqui depois uma revelação acerca de Satanás, acerca então no início de quando Satanás ele foi então abatido por Deus, quando este então ainda fazia parte do reino de Deus, mas por querer ser mais, querer ser igual ou mais do que Deus, ele foi abatido por Deus. E então, nessa altura, só havia céu e terra. E então, Satanás, sendo expulso do céu, ele foi abatido então para a terra. Mas Jesus então, ele continua falando para os seus discípulos, os quais ele então lhes deu poder para eles pisarem então serpentes e escorpiões. E Jesus prometeu então que nada de mal os acontecia. Mas nós temos de entender que Jesus aqui, ele está falando para aqueles que se sujeitam a Jesus, para aqueles que obedecem a Jesus, para aqueles que andam na verdade, para aqueles que vivem então dentro do derradeiro propósito eterno de Deus. Mas no versículo 20, ao qual nós lemos, é o que eu quero me centrar. Olha a revelação de Jesus, olha o que Jesus diz. Mas não se alegrem porque os espíritos malignos se sujeitaram a vocês. Não se alegrem com esses feitos, mas antes se alegrem pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Esta é uma revelação muito forte, que contraria muitas vezes a nossa visão espiritual, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Aqueles 70 homens então vieram felizes por terem então obedecido a Jesus, por terem então feito como Jesus os disse. Os frutos então apareceram. É normal a atitude daqueles 70 homens de estar então contentes, pois eles honraram o Mestre. Eles cumpriram então a palavra de Jesus, eles obedeceram então a Jesus. Eles foram segundo a vontade de Jesus, eles curaram, os libertaram e anunciaram o reino de Deus. É normal estarem contentes. Mas a Bíblia nos fala então que eles estavam completamente extasiados. Mas Jesus então demonstrou eles que eles estavam se alegrando no sentido errado, pois a verdadeira alegria não era em curar, não era em libertar, não era por então os espíritos malignos se renderem a eles, mas era sim em que os seus nomes estivessem então escritos no livro da vida. Talvez eu, Fábio, talvez nós não tenhamos ainda entendido a plenitude verdadeira. Talvez não tenhamos entendido então a plenitude verdadeira da essência do cristianismo. A verdade e a maior promessa de toda a Bíblia é a salvação eterna. Possivelmente se eu fosse um desses 70 discípulos, possivelmente se nós fôssemos um desses 70 discípulos, nós tínhamos reagido da mesma forma, com certeza nós teríamos reagido da mesma forma. Possivelmente hoje nós iríamos reagir da mesma forma, iríamos reagir igualmente,
Mas Jesus então aqui, ele nos mostra a verdadeira dimensão do cristianismo, a verdadeira dimensão do reino de Deus, que aquela alegria era muito limitada, que aquela alegria era muito pouca, que a verdadeira alegria, que a verdadeira felicidade era então em ter o nosso nome escrito no livro da vida, era então ter o nosso nome escrito no livro da vida, na eternidade, estando então selados por Deus para o dia da redenção. Então que eu, Fábio, que nós não venhamos então a nos alegrar em libertar os oprimidos, em curar os enfermos, em libertar os escravos, mas que a nossa verdadeira alegria, que a verdadeira alegria esteja então em levar pessoas à eternidade, esteja então em levar pessoas a que os seus nomes estejam então escritos no livro da vida, a que a nossa alegria esteja então em ganhar vidas, ganhar almas, em que vidas estejam então escritas no livro da vida, porque esta é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria está então na vida eterna, na vida abundante, do cumprimento da maior promessa de Deus. Que esta seja a nossa alegria, que o Senhor então nos ajude a entender isto, a amar então o livro da vida, a amar então a salvação, a amar então o reino de Deus, que nós nunca venhamos a nos alegrar ou nos gloriar com coisas pequenas. Se Jesus nos mostra que nossa dimensão, que nossos olhos devem estar no alto, no reino de Deus, na glória, que em nossos nomes estarem escritos no livro da vida, então Ele é soberano, a sua palavra é soberana, a sua palavra é que manda, Ele é que reina, Ele é que governa. Então, em nome de Jesus, que nós possamos nos alegrar realmente de ter os nossos nomes escritos no livro da vida e de fazer com que pessoas, com que os seus nomes dessas pessoas estejam escritos, com que a nossa cidade, com que a nossa família, com que a nossa nação esteja escrita então no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe poderosamente e ricamente, em nome de Jesus.